Olá, eu sou consultora de moda do portal Fashion Directions, especializado em tendências para o setor calçadista. Estou aqui hoje para lhes apresentar as tendências de footwear feminino para o verão 2015. As principais tendências identificadas são Pop Sports, Natural Folk, Empowered e o Novo Romântico. O que é Pop Sports? É a mistura então da esportividade com a arte pop. Toda a esportividade deluxe, que são os bordados, os metalizados, o brilho, utilizado com um vestuário esportivo ou sapatos esportivos, juntamente com uma influência da arte. Então, as estampas artsy, que estão super em alta, os slogans, as cores vivas e toda a parte de ilusionismo óptico das estampas preto e branco. Então, aqui confirmando essa tendência nas passarelas, a gente vê a primeira imagem da Chanel, do inverno 2015, com os trainers. Então, os trainers continuam em alto e cada vez mais são utilizados como vestuário formal. Depois passamos para os desfiles da Fendi, onde verificamos também influências esportivas. Então, as telas, redes e vazados vêm com muita força tanto para o vestuário quanto para os acessórios, trazendo um lado sexy da esportividade. Depois vemos as cores vivas, as bright colors, então super fortes também já para o inverno, não só para o verão. No desfile da Miu Miu, a gente verifica os trabalhos em alta frequência, os bombados. Então também uma referência esportiva super trendy em alta, tanto para o vestuário quanto para acessórios. E por último, essa influência da arte, então, com as estampas artsy, muito forte para o vestuário principalmente. Aqui a gente confirma a tendência nas vitrines internacionais, então tanto da arte explorada nas vitrines, assim como a esportividade. Aqui um pouco nas ruas, então como utilizar essa tendência, que não é novidade, né? Mas continua aí, ela está super forte. As cores vivas, então, contrastadas entre si e também usadas com os tons neutros. Depois, a esportividade utilizada em contraste, né? Um velho truque do styling que é sempre misturar e contrastar as peças. Então, os sapatos esportivos contrastados com um vestuário mais sofisticado ou feminino, ou ao contrário, um vestuário super esportivo usado com um sapato mais sexy. Aqui passando para os produtos de destaque da tendência, a gente obviamente vai destacar muito todos os sneakers, que a tendência não passou, não é mais, ela continua super em alta, podemos dizer que é um adeus aos sneakers de salto, porém o bom e clássico sneaker bem urbano e esportivo continuam super em alta. Então, modelos em destaque são todos os modelos inspirados no Stan Smith da Adidas, né, esses low tops. Depois, todos os modelos basketball. A gente destaca aqui a colaboração do Riccardo Tisci com a Nike, então, que foi um grande sucesso e realmente trouxe ao auge essa influência do basquetebol. Então, os sneakers bem anos 90, com o cano super bombado, vão ser a próxima aposta trendy para sneakers. E também todos os sneakers bem urbanos, que são os slip-ons ou os modelos ao estilo da Keds e Superga. São modelos mais delicados, né, e super versáteis. Aqui confirmando então a tendência, slip-ons é uma grande aposta, continua super em alta. E a gente destacou aqui uma frase da Grace Coddington, diretora da Vogue americana, dizendo que eles fazem tudo parecer moderno, são as novas bailarinas. Sendo usado então tanto com vestuário formal, mesmo como se fossem as novas bailarinas. Depois, mais um produto super importante são as sandálias, né, flat sandals esportivas, até destacada pelo jornal inglês The Guardian
como o it shoe, né, da vez para o varejo high street. Então, ugly shoes são as apostas trendy para o verão 2015. Tanto os modelos ao estilo papetes, né, as Birkenstocks, assim como os modelos com solados traturados, mais esportivos. Então, como que eles são usados? Obviamente, com contraste, usando com peças, né, mais sérias de alfaiataria, assim como peças bem femininas. A gente destaca também que, obviamente, modelos com pedrarias, enfeites, metais vão deixar a tendência um pouco mais delicada, feminina e comercial. Então, uma boa aposta. Depois, a gente passa para as redes e vazados, como eu já mencionei anteriormente, a forte importância desse material. Os bombados em esporte, que traziam uma cara nova mesmo à esportividade. É uma tendência que está começando e ela vai estar muito em alta, principalmente a gente vê ela explorada nos desfiles do inverno. E aqui o preto e branco, também outra tendência que continua em alta, não morreu, é super comercial e ainda tem muito chão para vender o preto e branco. Apostar em novos materiais, detalhes. Depois a gente vê a tipografia, então também uma aposta super jovem, descolada para a tendência da arte pop. Então a gente vê muita tipografia, seja nos metais, seja em estampas, e até mesmo a volta do logo, né, como a marca mesmo em exposição, uma tendência super anos 80, 90 que volta ao auge. Depois, outro material importante são as estampas Animal Print colorido, que é um clássico do verão, continua com tudo. Então, destacamos também a estampa girafa, que continua em ascensão, e a onça, né, um clássico, então colorido e divertido. Depois, finalizando essa tendência, a gente vê qual é a evolução dela, então, já para a cara, digamos, do inverno 2015. Que os desfiles internacionais, então, confirmam a importância das telas, como eu falei antes, os detalhes esportivos, como o zíper exposto, os bombados, as cores vivas e o preto e branco. Nos sapatos, a gente vê os tênis, né, basket sneakers, basquetebol, como eu falei, o cano bombado bem em alta. Aqui o bombado novamente nessa bota da Chloé. E as botas hiking, então essa onda da esportividade outdoors vem muito forte para o inverno. Agora passando para a próxima tendência, o natural folk. O que é o natural folk? Essa mistura do boho, do folk, os bordados, as franjas, uma influência meio country, étnica, com uma cara bem naturalista, então ela é discreta, não é over exagerada. Então, os elementos de destaque são o étnico, a influência western, com os recortes, com as franjas, os barbicachos, e a pegada naturalista, então, dos tons neutros, terrosos, as construções de madeira, o clog volta com força, as amarrações, enfiados. Aqui dentro dessa tendência é muito importante a cartela de cores, que vem toda essa onda terrosa, como eu falei, essas tonalidades rena ou telha, dos tons mais suaves aos mais fortes e fechados, são chave. O laranja, dentro dessa tonalidade também. Depois todas as tonalidades, né, nudes, assim como o tan e o camel. E o verde oliva, o verde militar, também uma tonalidade super importante. Aqui confirmamos as tendências nas passarelas, então essa onda do natural, dos bordados, do algodão, das batas, os vestidos longos. A influência western, esse desfile da Chanel, a gente vê essa influência mais à la gaucho, né, com os cobertores, com um vestuário mais amplo, assim como o clássico das franjas e os recortes western.
então, para os acessórios. E por último, essa influência étnica de todas essas estampas étnicas e tribais. Aqui a tendência confirmada nos principais editoriais, o tribalismo, a influência western. E aqui então, como usar essa tendência de uma maneira nova. Novamente, enfatizando o contraste, então amarrações, um sapato mais feminino usado com uma roupa esportiva. E aqui mesmo a história da franja, essa do country, como continuar a vender o country então. Contraste, ele não tem que participar só de um look boho, mas sim pode ser usado com uma roupa esportiva ou com um contraste aqui de um estilo bem mais rock e urbano, por exemplo, um slipper com tachas, uma jaqueta biker, então um look super descolado, urbano e uma bolsa de franjas. Depois a gente passa para abraçar essa tendência mesmo naturalista, né, e delicada e boho de vez, com looks então bem femininos, as rendas, os tons claros e sapatos delicados. Aqui confirmando quais os produtos-chave da tendência, a gente vê as franjas, os recortes western e os barbicachos. Então o country ele continua forte e ele vem de uma maneira strong, até como mostra aqui a temática do inverno 2015 do site style.com. Tá? O country vem strong, ele vem com as franjas, elas são marcantes, elas são abundantes. O country tem recortes também precisos, os barbicachos são grandes, aparecem taxas, então o country vem com uma cara mais rebel e precisa. Depois, outro modelo importante dentro dessa tendência natural folk são os modelos de amarrações. Então, amarrações delicadas, com barbicachos, com trabalhos em tricês, as gladiadoras, né, mais delicadas. Então, uma tendência super forte que a gente vê nos desfiles nacionais, assim como já também para o inverno 2015. E são modelos que podem ser muito bem utilizados no inverno com meias. Depois, passamos para os clogs. Como eu falei antes, é uma construção que volta, né? Já foi um grande sucesso há 5 anos atrás e agora vem com tudo mesmo. A gente já marca, né, destaca a presença deles no varejo internacional, tanto por marcas de luxo, assim como as marcas de high street, os blogs, desfiles nacionais. Então o clog vai começar a marcar presença. Depois, quais os detalhes boho também, os ilhoses, que aparecem com muita força, agora estão no auge da sua popularidade, tanto explorado com essa cara mais boho, com os aquamurçados e as franjas, assim como com uma versão mais rock. Depois os enfiados, que são clássicos do verão, os huaraches. E passamos para a evolução dessa tendência, então, para o inverno 2015, que a gente vê, então, a forte influência do country, com essa cara mais à la gaucho, com, né, o acessório mais amplo, os cobertores serão os novos casacos do inverno, então, obviamente que as botas, né, os sapatos calçados com detalhes à la western vão ser muito importantes para acompanhar essa tendência. E depois uma influência mais vintage, boho, anos 70. Então, todas as gamas terrosas, né, de cores terrosas, o laranja, os marrons, o telha, continuam super chave. Trabalhos de patchwork. E as peles também aparecem com um trabalho de patchwork e uma cara mais vintage. Assim como a gente vê ainda a continuação da influência étnica nos acessórios, assim como no vestuário. Depois passamos para a tendência Empowered, que é essa mistura do rock com o fetiche, né, com uma estética mais forte. Então a gente pode traduzir isso como uma forte repercussão do filme Nymphomaniac na moda.
tá? Então tudo que é fetiche, tudo que é bondage, metais pesados, taxas, voltam a ser super tendência. Então, confirmando as tendências nas passarelas, a gente vê essa história da fetiche, das tiras, das amarrações, os metalizados e metais marcantes, seja nas taxas, seja em placas metálicas, nos acessórios. Aqui confirmando as tendências nas vitrines internacionais. E nas ruas, então, como usar? Principalmente, ou é o clash, obviamente, de um vestuário feminino com acessórios, sapatos fortes, ou então também utilizando esses sapatos mais fortes com um look minimalista ou um look casual e discreto. Então, com um bom e velho jeans e uma camiseta e um super sapato, então, de amarrações. Confirmando quais os produtos destaque da tendência, as amarrações, né, espartilhos, amarrações sexy, então super forte, é uma tendência que já vem crescendo desde o ano passado e agora atinge o auge, continua em alta. Depois todas as tiras, multitiras mais finas, múltiplas, delicadas ou pesadas, continuam super em alta. Um forte exemplo dessa tendência são os cintos criados pelo Giuseppe Zanotti agora para o inverno 2015. Então, mostrando bem mesmo essa história da bondage, né, das tiras fetiche. Aqui mais produtos, destaques então, os detalhes metálicos, que também não é novidade, mas continuam em alta e cada vez mais fortes, abundantes, marcantes. E eles são uma opção bem comercial, né, para vender um toque glam. Ele traz o toque do brilho, porém de uma maneira mais minimalista e sofisticada. Depois, o return, né, um revival das taxas, né, que elas ficaram um pouco de fora, digamos, de ser uma super tendência nas últimas temporadas. Sempre tem uma influência rock na moda, obviamente, mas porém agora elas prometem voltar a ser trendy mesmo. Então, taxas em composições de diferentes tamanhos e formas, os ilhoses aparecem cada vez mais maxi e abundantes. Anotem que as taxas vão voltar com tudo. Depois, dentro da tendência, a gente vê os metalizados. Também outra item que é um clássico. Porém, dessa vez a gente destaca a volta dos metalizados texturizados, seja com craquelê, com bubble e metalizados amassados, assim como também os exóticos, né? Seja o piton ou o croco metalizado, que traz também uma cara mais forte, nova, glamurosa aos exóticos. Por último, a evolução da tendência. Então, como eu já falei antes, essa para o inverno vem muito forte, né? As botas de amarrações, lace-ups, as tiras, então essa cara bem sexy. Os metalizados texturizados também é uma tendência que está no início e vai crescer muito, e o retorno das taxas e rebites marcantes. E agora a gente passa para a última tendência, que é o novo romântico. Então, o que é esse novo romântico? Ele é uma feminilidade exagerada, divertida, mesmo over. Então a gente pega cores bem femininas, como agora tá, né, o boom do rosa, e adiciona então detalhes bem femininos, glamurosos, como as pedrarias, que aparecem extremamente forte. Elas são também abundantes, marcantes, grandes, oversize, coloridas. Elas são modernizadas. O glitter também vai passar por uma fase de revival, foi um material que foi super sucesso, né, há 2-3 anos atrás, e agora ele volta ao auge como tendência mesmo. E falando nessa feminilidade exagerada, as florais são super fortes para o vestuário e aparecem também nos acessórios em forma 3D. Então, falando nas cores, os pastéis são
importantes, porém as cores trendy femininas da vez são as Yummy Colors, que são essa versão acesa dos pastéis. Então é o laranja, o turquesa, o melancia, o coral, né? E o rosa bubblegum. Aqui a tendência nas passarelas, a gente vê então esse romantismo com uma cara moderna, ele é exagerado, divertido. Então eu destaco o designer Fausto Pulisi, um novo talento italiano que está trazendo mesmo essa história do romântico, então a silhueta bem feminina, né, revitalizando o romantismo de uma maneira moderna. Então aqui combinando, por exemplo, uma saia super anos 50 com a jaqueta super cheia de taxas e fivelas, então biker moderna radical. Depois falando essa história do romantismo exagerado, a gente vê um vestido, né, cheio de pedrarias, apliques bordados, usado então com uma flat sandal. Então o contraste deste feminino com um sapato mais esportivo e masculino. As flores 3D, em cintos, nos sapatos, no vestuário são fortes também. As cores pastéis, ou as cores mais delicadas, também são super tendência, porém mais forte para o vestuário. Então, se a gente tem uma forte tendência de cores pastéis no vestuário, os acessórios aparecem mais fortes. Então, por isso, Yummy Colors e cores vivas para os acessórios, ou preto e branco, metalizados. E por último, a gente vê uma imagem, então, das tonalidades nudes. O rosa blush, o camel, o nude volta super a ser tendência mesmo. E continua forte para o inverno 2015 também. Aqui a tendência nos editoriais, então, The New Romantic, as vitrines. Então essa mistura do feminino com o esportivo, como eu falei antes, o vestuário pastel e acessórios em cores vivas. Aqui destacamos os produtos-chave da tendência. Então as mules, que é um clássico feminino também, continua, né? Não começa, ela já está aparecendo nas últimas temporadas e continua no auge da sua popularidade. As flats, cada vez mais a importância das flats de bico fino. E os sapatos cut-out, então mocassins, Oxfords, né, com recortes que vão replicar os sucessos das botas cut-outs agora em versão mais abertas para o verão. Aqui destacando um pouco dos materiais que são importantes dentro dessa tendência. Enfatizando novamente o glitter, então a gente confirma ele aqui nas vitrines internacionais, nos desfiles. O Saint Laurent foi um principal, digamos, desfile que apostou fortíssimo na tendência, então desde bolsas, assim como calçados, cintos e até no vestuário, né, o brilho então. E aqui, por último, a volta dos recortes a laser, então o laser cut volta com muita força e aparece elaborado, trabalhado, porque agora ele passou a ser uma aposta também da High Street, então os custos, né, do trabalho estão diminuindo e ele está virando uma opção também das massas, então a tendência vem com muita força e continuará em alta. Aqui, enfatizando a importância da pedraria, essa tendência glam, né, o romântico, delicado, feminino, exagerado, como eu já falei antes, para o dia. Então as pedrarias, nunca vi tanta pedraria, né, numa temporada só. Então, exageradas, né, grandes, elas são coloridas, elas são abundantes, são usadas mesmo de uma maneira divertida. Depois, também aqui comprovando então a importância das flores 3D também para os acessórios, assim como para o vestuário. E por último, a evolução da tendência então, o que a gente espera desse romantismo, né, para o futuro, para o inverno, né, 2015. Ela vem com uma cara mais anos 60, então mini saia, né, o romantismo da mini saia, então vem muito forte.
as tonalidades pastéis, soft colors, então é uma tendência que se vê cada vez mais forte, né? Mais trendy de ser usada no inverno, justamente para contrastar o lado sombrio do inverno com as cores delicadas do que no verão. Então, soft colors para o inverno. O glitter, como eu falei antes. E para combinar com toda essa moda, né, anos 60, que tem um comprimento mais curto, uma silhueta mais justa, os sapatos são mais baixos, a gente vê tanto os sapatos masculinos, assim como a grande importância dos flats, os sapatos boneca e as botas, então, bem minimalistas, anos 60. Espero que tenham gostado e espero vocês para conhecer o portal de tendências fashiondirections.com. Até a próxima!